Boa noite, eu me chamo Lucas Humberto Tomás Soares e hoje eu vou estar apresentando sobre o Centro Cultural e Requalificação da Praça, na Praça Padre João Álvares, em Itaquaquecetuba. Esse é meu trabalho de conclusão de curso 2 para a Universidade de Mogi das Cruzes. Meu professor orientador é o Celso Ledo Martins. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao professor arquiteto que está conosco, ao arquiteto convidado que está na banca também, ao meu professor orientador Celso Ledo. Quero agradecer também a Deus, a minha família e a todos que participaram junto comigo nessa trajetória que foi o desenvolvimento desse trabalho. Bom, para iniciar falando do tema, o nosso tema é um centro cultural e uma requalificação de praça. Isso na cidade de Itaquaquecetuba. O tema foi pensado em ser trabalhado nessa cidade porque foi uma cidade que eu sempre tive muito contato por eu viver lá. Então, foi notada a defasagem em alguns aspectos culturais e de lazer, isso no decorrer da minha vida. Então, com a universidade, eu pude ter o acesso a estudar mais isso e poder desenvolver algo que possa melhorar esse aspecto. Como pontos de lazer e cultura na cidade, nós temos apenas o Museu Municipal, o Parque Ecológico e a Secretaria Municipal de Cultura. Então, notamos que são poucos devido a uma grande população. Então, o objetivo desse trabalho foi estudar aspectos culturais e estar desenvolvendo um espaço em que a cultura possa ser desenvolvida de modo melhor na cidade. E foi visto isso na Praça Padre João Álvares, no centro de Itaquá. Bom, para a gente estar falando de cultura, espaço cultural e praça, é bom a gente estar pensando, né? A cultura, ela passou a ser estudada a partir de que os colonizadores iam chegando nos lugares e iam divulgando a sua cultura nativa, é, excluindo assim a cultura dos próprios nativos daqueles lugares. Então, as culturas acabavam sendo perdidas. Porém, com o tempo, a cultura contemporânea, ela teve o foco maior da preservação das diversas culturas, valorizando assim as culturas atuais. Então, hoje em dia, espaços culturais eles são feitos para valorizar culturas que antes passaram a ser apagadas ou estão em fase de apagamento. Então, antes, os espaços culturais eram só tidos como bibliotecas, mas atualmente teatros, bibliotecas, museus, todos são tidos como espaços culturais. É, o Centro Cultural Georges Pompidou, que é o que nós vemos na foto, ele é considerado o primeiro centro cultural que teve um marco que se espalhou a sua divulgação pelo mundo. Ele foi produzido no século XX na França e é até hoje referência como centro cultural. Já aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos o Centro Cultural Jabaquara e também o Centro Cultural São Paulo, que ele é conhecido também como Centro Cultural da Vergueiro. Para desenvolver esse trabalho foram feitos alguns estudos de caso. Entre eles, nós temos esse que foi a respeito do Espaço Cult, que ele fica localizado em Pinheiros, e ele é do Ateliê Navio, um conjunto de arquitetos. Um ponto interessante dele é que a área dele é uma área pequena, ela possui apenas 180 metros quadrados. Ele é um projeto recente, de 2015. Um ponto positivo dele é que esse espaço de 180 metros quadrados ele foi muito bem trabalhado para que tivessem várias utilidades nesse espaço. E acaba mudando esse pensamento de que o centro cultural ele precisa ser um espaço grande, mas espaços pequenos eles também podem ser utilizados como centros culturais. E como ponto negativo nesse projeto é que por mais que ele seja um projeto recente, ele não foi analisado a parte de acessibilidade. Então esse projeto ele não atende às normas de acessibilidade. E logo na entrada nós vemos que ele tem dois pavimentos e ele possui uma escada para a entrada. E nele não há nem elevador, nem mesmo rampa. Outro estudo de caso analisado foi o Galpão VB. Ele também é um projeto de 2015 e fica na Vila Leopoldina. E ele foi feito pelo arquiteto Gui Paulieto. Ele já é um espaço maior e ele era um galpão. Ele é um galpão que foi requalificado para ser um espaço cultural. Então, como ponto positivo dele, nós temos um amplo espaço e um amplo espaço de exposição. Esse espaço de exposição ele pode ser modulado de acordo com a necessidade, de acordo com a exposição que será feita. Isso foi um ponto muito interessante analisado nesse projeto. Outro ponto interessante também foram os espaços. Ele tem um espaço de exposições, mas ele também tem espaços fixos, que são a biblioteca, o setor administrativo e entre outros. E como ponto negativo, nós também notamos que a falta de acessibilidade, porque logo na entrada ele também possui uma escadaria e ele não possui nem rampa, nem mesmo elevador, também mesmo sendo um projeto recente. Quanto à visita técnica, também foram realizadas algumas, e entre elas nós temos o Centro Cultural Barco, que ele fica em Pinheiros.
Nele nós temos uma estrutura com café, galeria, sala de teatro, sala multiuso e ateliê. Um ponto positivo desse centro cultural é analisar como é que ele foi formado, porque antes ele era uma residência, então ele foi adaptado para se tornar um espaço cultural. E ele atende muito bem essa necessidade, com seus espaços de exposições, seu espaço de café e até mesmo um espaço na calçada, por ser uma rua sem saída, uma pequena pracinha. Já um ponto negativo é que, pelo mesmo motivo de ele ser uma casa e ter sido reprojetada para atender esse centro cultural, os espaços eles não se comunicam muito bem. Então, quando você entra, você dá de cara com uma exposição. Porém, há outro espaço de exposição no mesmo bloco. Mas, a menos que você saiba, você não consegue chegar, a não ser que o seu objetivo seja chegar especificamente nesse espaço de exposição. Então, a comunicação entre os ambientes acaba sendo um pouco defasada. Outra visita técnica foi feita no Centro Cultural da Penha. Esse fica localizado na própria Penha, em São Paulo. Nele nós temos teatro, oficinas, biblioteca, temos uma praça na frente, mezanino e salas multiuso. O ponto positivo foi que eu achei bastante interessante a setorização, porque a setorização desse prédio ela é feita por pavimentos. Cada pavimento ele possui uma atividade diferente. No primeiro pavimento fica localizada a biblioteca, no segundo nós temos as oficinas. E outro ponto interessante é que na parte de oficinas, todas as paredes são modulares. Então, dependendo da atividade a ser produzida lá, é possível você realocar essas paredes e formar espaços grandes ou espaços menores de acordo com a necessidade. Um ponto negativo é que esse espaço ele não é tão divulgado, ele não é tão visível, ele não é tão propagado as atividades desse local. Então, ele acaba sendo um local um pouco vazio, perdendo assim o seu grande potencial que esse centro cultural ele tem. Agora falando da localização do projeto na Praça Padre João Álvares, a inserção dele ele está localizado na região metropolitana de São Paulo, como podemos ver na imagem. E na região metropolitana, como na imagem de baixo, nós podemos ver a cidade de Itaquaquecetuba. Quanto ao projeto, o nosso terreno ele fica localizado na área central da cidade, na zona comercial. A gente pode ver também na parte de uso e ocupação do solo. No seu entorno, a grande maioria são prédios comerciais. E tendo também alguns de serviços no seu arredor e poucos de uso residencial. E quanto ao gabarito de altura, nós vemos que a grande maioria também, são de prédios de 2 a 3 pavimentos. Apenas com quantidade menor de pavimentos entre 7 e entre 6 pavimentos. Já fazendo uma análise microambiental, nós vemos que a maior parte do terreno ela é voltada para a praça. Essa parte ela não será edificada, ela só sofrerá algumas alterações. Mas a parte edificada é apenas a parcela desse terreno onde ficava o antigo coreto. Essa praça ela já sofreu uma reforma, onde esse coreto da cidade ele foi removido e ficou apenas um espaço vazio. E lá será implantado esse centro cultural. Fazendo essa análise microambiental, também vemos que os ventos predominantes eles são do leste e também que no entorno de toda a praça atualmente já funciona um estacionamento rotativo, que será mantido. Nas imagens nós podemos ver como que está a praça atualmente. Mesmo após as reformas, ela ainda possui alguns pontos que ela poderia ser melhorada. Nós vemos também que os canteiros da praça eles são bem grandes e podem ser melhor bem trabalhados para atender melhor as necessidades. Agora um pouco sobre o conceito e partido do projeto. Como conceito, nós temos a transparência, a relação interior e exterior e a interação entre os usuários. E para atender essas ideias, nós temos como partido os canteiros elevados, as divisórias articuladas e espaços envidraçados. Isso para que tanto o exterior quanto o interior se comuniquem, pois a ideia principal é que quem está na praça possa ver o que está acontecendo no centro cultural e o mesmo aconteça para quem está dentro do centro cultural. Um espaço se comunica com o outro, chamando a atenção de quem está de fora para dentro e quem está de dentro para fora, se tornando apenas um grande espaço. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto arquitetônico. Bom, essa é a planta de implantação. Nela nós vemos que os canteiros da praça eles foram mantidos, porém, entre eles foram feitos alguns caminhos para que possa haver maior interação das pessoas que passam pela praça, poder desfrutar um pouco mais da praça do que simplesmente passar por ela, mas apreciar os canteiros e aproveitar o espaço provido por eles. Aqui nós vemos também que toda a edificação ficou localizada apenas de um lado do terreno, então mantendo a praça completamente do jeito que ela está atualmente. Então,
A edificação ela é separada em dois blocos. Um bloco focado apenas na parte de teatro e administração e outro bloco em que vai ter bibliotecas, café e oficinas e espaços multiusos. Então vamos dar início agora com as plantas. A planta layout do pavimento térreo é a recepção, fica no pavimento térreo, e ela vai dar acesso a um grande espaço multiuso. Esse espaço multiuso, nele pode ficar para convivência, para ser realizadas algumas aulas, qualquer atividade de acordo com a necessidade da sociedade que vai estar interagindo ali, das pessoas. E do outro lado nós temos um outro acesso que vai dar para a recepção do teatro, e também para os camarins e depósito do teatro. Tudo no pavimento térreo. Nós temos também as escadas e elevadores que vão dar acesso para os outros pavimentos e também sanitários no pavimento térreo. Aqui nós temos a planta layout do primeiro pavimento, em que nós temos o acervo da biblioteca, uma recepção, também temos os sanitários, espaços de leitura e também espaços de leitura conjuntas e salas privativas para grupos de estudos. Também temos a parte de espera do teatro, sendo o foyer do teatro, em que as pessoas vão aguardar assim, para as apresentações e o acesso à parte do teatro, as arquibancadas. Já no segundo pavimento, nós temos toda a parte administrativa do lado do teatro, em que nós temos a secretaria-geral, a gerência, a sala de reuniões, e do outro lado nós temos salas de oficinas, salas multiusos e o nosso primeiro espaço de exposições. Os espaços de exposições eles têm paredes envidraçadas, para que do lado de fora seja convidativo você a ver a exposição que está acontecendo lá dentro, você chegar para assistir. Nós também temos os sanitários, escadas e elevadores, e na parte central, entre um bloco e outro, não há alguma comunicação, mas assim um jardim superior para que possa ser observado a praça de cima. É o primeiro jardim, ele fica localizado no segundo pavimento, ele fica no segundo pavimento do bloco. Já no terceiro pavimento, nós temos outro espaço de exposições, também com a mesma ideia de comunicação entre o interior e exterior, em que quem chega consegue ver as exposições acontecendo lá dentro. E do lado de fora nós temos um café e um espaço de refeições. Nesse espaço de refeições, você também consegue estar visualizando toda a praça lá embaixo e tudo o que acontece no entorno. Ele é um espaço descoberto. Também temos a copa, que dá suporte para esse café, e um depósito para a mesma. E também sanitários, escadas e elevadores. Aqui nós temos a planta executiva de todos os pavimentos. Essa seria do térreo, com cotas e tudo mais. Térreo, primeiro pavimento. Temos também a do segundo pavimento, terceiro pavimento, e é uma planta executiva de cobertura. Temos também um esquema estrutural com pré-lançamento das vigas e pilares, e também com dimensionamento da laje. Então vamos agora para os cortes. Bom, nesse primeiro corte nós podemos ver o pé direito duplo do espaço de teatros, e que logo acima dele estão toda a parte administrativa. Nós temos também o fosso do elevador. Aqui nós podemos ver o jardim suspenso da parte do segundo pavimento, que ele fica entre os dois blocos, onde as pessoas vão ter acesso à visão tanto para a praça quanto para a rua também. E também o corte está passando pelas escadas. Já o corte BB vai estar mostrando as escadas e peças sanitárias do bloco da biblioteca, espaços multiusos e salas de oficinas. Já o corte CC, ele vai estar mostrando a parte envidraçada do térreo, também a parte envidraçada do terceiro pavimento, o pé direito duplo do teatro e também a visão para a praça dos dois jardins, né? Do jardim e da parte de refeições. Bom, vemos aqui as fachadas, né? A ideia de trabalhar a fachada bem colorida foi para que quando a pessoa chegue nesse ambiente, que em suma ele é comercial, ela tenha uma outra visão, um bloco que se destaca, um edifício que se destaque e chame a atenção, seja convidativo. Então por isso foram feitas faixas coloridas para convidar as pessoas e chamar a sua atenção. Aqui nós temos o logo do edifício, do Centro Cultural, e que é realmente a marca do mesmo. Sendo que na parte superior foi feita a platibanda em cor preta, para como se estivesse fechando esse edifício, delimitando ele. Na terceira fachada, que é a vista da praça, mostra a visão de quem está dentro da praça olhando para o edifício. E a visão que essa pessoa vai ter é uma visão de espaços envidraçados, vendo o que está acontecendo lá dentro, sendo convidado a participar do que acontece lá dentro. Esse foi o pensamento.
e também, novamente, a utilização de cores. Temos aqui também a maquete eletrônica, representando toda a vista da praça, mais imagens da maquete eletrônica e uma imagem da rua vendo o edifício. E também temos o vídeo. Bom, a partir desses estudos, foi possível ver que há grande necessidade ainda de espaços culturais serem difundidos, de serem produzidos, reproduzidos nas cidades. E cada cidade ela tem uma necessidade diferente. Então, você analisando a necessidade dessa cidade em específico de Itaquaquecetuba, que foi o meu caso, foi possível ver que não é necessário um projeto super grande para que atenda a necessidade populacional, mas sim projetos menores, mas que sejam úteis, que possam ser utilizados pela sociedade. E assim a gente pode ir atendendo cada vez mais a demanda de lazer e de cultura na sociedade. Bom, agradeço muito pela participação.